Beleza, galera do IST Segundão? Vamos retomar a nossa aula hoje, tá bom? E a nossa aula é sobre o capítulo 10, segunda parte, que é a crítica à metafísica, tá? E aí eu já começo fazendo uma pergunta para vocês. A gente está falando sobre metafísica desde o capítulo 9. Nós vimos duas aulas, está lá no nosso canal do YouTube, sobre a metafísica, parte 1, parte 2. Nós já temos também lá no nosso canal a primeira parte deste capítulo, que é o capítulo 10, que é a crítica à metafísica. E hoje nós vamos encerrar. E nós temos para a próxima aula já programado o capítulo 11, que é sobre a metafísica após a crítica, que é a retomada também dessa metafísica, tá? E até agora, vocês estão entendendo o que é metafísica? É bom que a aula do MIT agora vai me dar esse retorno, porque ele é um assunto difícil, como eu falei para vocês, ele é um assunto bem complicado mesmo, eu vou acreditar se você dizer que ainda não entendeu, e aí esse é o momento da gente tirar possíveis dúvidas que você tem aí sobre metafísica, tá bom? É porque lá no primeiro ano, você viu a cabeça do meu filho que veio ver a aula, né? Tá querendo saber sobre metafísica. Porque lá no primeiro ano a gente estudou, ou vocês estudaram, que eu não fui professor de vocês no primeiro ano de filosofia, né? Fui do segundo C, mas era de história, agora sou de filosofia, sobre transcendência. Transcendência é uma palavra que ela vai estar ligada à metafísica, né? A palavra transcendência talvez seja mais fácil você entender até pela própria palavra. Transcender, sair desse espaço físico, né? A metafísica ela está relacionada também com esta palavra. Se lá no primeiro ano você trabalhou com a palavra transcendência, no segundo ano você vai trabalhar com a palavra metafísica. 3 palavras você tem que ter na tua cabeça: transcendência, metafísica e extrafísico. Essas 3 palavras são palavras que estão relacionadas e pode cair na tua prova do Enem, e elas são singulares, elas acabam estando ligadas à mesma coisa, tá? E nós vimos que a crítica à metafísica ela se dá porque a metafísica ela trabalha com a ideia de uma especulação, vamos dizer, por assim dizer, para simplificar. Ela não é tão simples assim, mas para o segundo ano nós vamos trabalhar com essa ideia aí, tá bom? Ela trabalha com um devir, pode ser que, né, haja, eu não sei explicar, mas pela lógica algo está me guiando. Eu não sei te dizer o que é, eu não consigo entender o que é, mas eu sei que tem uma força para além do físico, para além do extra, então, portanto, é uma força extrafísica. Isso é metafísica. Os críticos vão dizer que não dá para trabalhar com especulação, que você tem que trabalhar com o real. E aí vem uma quebra de um ponto que ele é importante, porque aí você vai falar de Platão. Platão, que começa a falar de metafísica, ele vai dividir o mundo em 2, como nós vimos na aula passada. Um mundo inteligível, um mundo para além dessas sensações, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo das ideias, e este mundo aqui, que é o mundo sensível, o mundo onde você sente as coisas. Olha só, você tem nesse aspecto aqui pessoas que vão, ou filósofos e pensadores que vão criticar. E qual é a principal crítica aí, professor? Como nós vimos na aula passada, David Hume, ele é uma pessoa que vai falar sobre o empirismo, tá bom? Esse empirismo aí, ele fala sobre experimentação. Falar sobre experimentação significa dizer que você está no campo do que você vê, no campo do real. Mas para isso você tem que observar e experimentar para chegar então a uma lógica, a um objetivo, a uma conclusão. É por isso que você vai ter então pessoas, pensadores que vão começar a dizer que a transcendência, você procurar só a essência do ser. O que é essência? O que será do que esse ser é formado? Não é o indicado.
O certo é você acabar procurando o real. Tá bom? Então, David Hume, ele vai ser um grande crítico da metafísica. Professor, só ele? Não. Tá? Nós também temos outros dois pensadores que é cobrado em prova de vestibular, que é cobrado no Enem e que também nós vamos trabalhar aqui, que é o Kant, como nós falamos na aula passada, e o Nietzsche. Então são dois outros filósofos, outros dois pensadores que vão falar ou vão criticar a metafísica, tá? O Kant, ele é um pensador, um filósofo muito trabalhado em prova de Enem. Vários aspectos da filosofia de Kant caem em prova do Enem, e uma delas é exatamente o fato dele criticar a metafísica. Qual é a observação que você deve fazer sobre Kant? Qual é o cuidado que você vai tomar? O Kant, ele é um filósofo que fala muito sobre o uso da razão. Ele é herdeiro, de certa forma, de um princípio que é o princípio de Aristóteles. Aristóteles, lá no mundo antigo, ele também falou sobre metafísica. Ele não escreveu precisamente o livro que é muito famoso, chamado A Metafísica. Tem um livro de Aristóteles que é chamado assim. Na verdade, este livro é um conjunto de escritos dele, 10 escritos, que acaba se tornando um compêndio e vira um livro pós-morte. E ele vai dizer lá, como nós vimos numa aula passada, que na verdade a ciência ela é muito importante. Só que a ciência ela é dividida em espaços. Cada um tem um limite. Ele vai dizer que para você ter uma ciência verdadeira, você tem que pegar tudo. Tudo vai se tornar um ser, né? Os limites de cada ciência elas são rompidas e você forma uma ciência única. Então, Aristóteles, apesar de falar de metafísica, ele vai pensar por um viés científico também. E o Kant, ele herda um pouco disso, né? Ele vai dizer o seguinte, ele não vai criticar de todo a metafísica. O que ele critica da metafísica é você se dedicar a entender o ser pelo ser. Cuidado na tua prova. O que o Kant critica mesmo, professor? Ele critica você tentar entender o ser pelo ser. Ele vai dizer que a metafísica ela se debruça muito na essência. E que, na verdade, pensar metafísica deveria se pensar a questão do conhecimento. E o conhecimento ela só se dá pela razão. Então, esse é um ponto aí em relação ao Kant. Você só consegue experimentar se você tiver conhecimento. Essa é a lógica do Kant. O Kant ele era um grande observador das coisas. Você sabe que o Kant ele era autista, né? E como um autista, ele é um cara muito centrado. Era um cara muito centrado, ele era muito observador das coisas. E exatamente por ser muito observador, muito centrado devido a esse autismo, ele começa a dizer que você só pode experimentar se você conhecer. Né? Você não tem como fazer o inverso. Né? É um ponto fundamental aí no teu capítulo. Então pega lá a página 60 do teu livro. Ele diz o seguinte na página 60, olha. Kant primeiro se pergunta como é possível o conhecimento, isto é, quais são as condições para que haja conhecimento. E ele explica então da seguinte forma, que todo conhecimento começa na experiência, tá? Mas não procede da experiência. Kant afirma que todo conhecimento vem da experiência. Como é possível compreender a experiência para Kant? Tá? Você precisa ter um juízo analítico, você precisa usar então a razão para poder você conseguir ter esse tipo de conhecimento. O Kant ele vai ser um dos críticos e ele vai estar falando sobre a questão do conhecimento, é muito importante. E aí ele está falando a questão do juízo
do analítico. Aí o que eu estava falando sobre juízo analítico? Por exemplo, você quando era criança pode ter tido aí o impulso de colocar o dedo na tomada, por exemplo, né? E aí, claro que você vai botar o dedo na tomada porque você não tem o conhecimento do risco que é pegar um choque. Você talvez coloque a mão no ferro porque você não tem o conhecimento que aquele ferro machuca. Quem é que tem o conhecimento? Ou quem tem o conhecimento é quem tem a experiência. É por isso que teu pai vai dizer: moleque, não coloca o dedo na tomada. Moleque, toma cuidado com o ferro. Vocês estão entendendo? Estão ouvindo aí? Ou travou também? Beleza. Então dá para entender o que o Kant está falando sobre juízo analítico, você conseguir analisar as coisas através do conhecimento. Então é esse que é o ponto de partida para pensar Kant neste conceito aí em relação à crítica metafísica, tá bom? E tem outros pontos aqui que ele vai estar colocando, mas a gente não vai se aprofundar, porque isso inclusive você vai ver lá no terceiro ano e a gente vai falar em outro momento, inclusive retomando esse pensamento aqui, que é sobre a ideia da experiência para Kant, tá bom? Um outro crítico em relação à metafísica, para a gente começar até a encerrar já aqui a nossa aula, que a aula é mais curtinha mesmo para ir para o YouTube, é em relação ao Nietzsche. Tá? O Nietzsche ele vai falar que a metafísica na verdade é uma ficção de mundo, que é uma ideia muito ficcional. Tá? Alguém aí nessa nossa reunião já ouviu ou já viu o filme Matrix? Sim ou não? Coloca aí no chat. Ou pode falar aí, não tem problema não. Vocês acham que Matrix tem alguma coisa a ver com filosofia e metafísica? O que é a ideia do Matrix naquele filme? A ideia do Matrix é que o mundo que é esse mundo real, que no filme é esse mundo aqui, a gente com computador, celular, na verdade é um mundo ficcional. Ele é um mundo de aparência, é a Matrix para o filme. Enquanto que o mundo real era um mundo onde as pessoas estavam sofrendo num combate com as máquinas. E o ser humano estava entrando em extinção. A máquina tinha prevalecido, a inteligência artificial fez com que as pessoas acreditassem que viviam num mundo que é esse mundo aqui, que nós temos que trabalhar, que você acha que o gosto da carne é daquele jeito, que o gosto do leite é daquele jeito. Na verdade não existe nada disso. Na verdade existe isso para a ideia das autoras do filme, que são duas mulheres, é irreal, é um mundo ficcional. Então Nietzsche ele pensa mais ou menos nessa linha, de que a metafísica na verdade é mais uma ficção. Então ele se torna na verdade um crítico muito grande, como diz aí, o filósofo alemão Nietzsche compreende a metafísica como sinônimo de platonismo. Como assim, professor, sinônimo de platonismo? Lembra que Platão ele vai dividir o mundo em dois. O mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que para ele, Nietzsche, é ficcional, e que para Platão é o mundo real, o mundo das ideias, esse que é o mundo real. E tem o mundo sensível, que para Platão ele não é um mundo real, ele é um mundo das aparências. Por isso que ele vai criar um mito da caverna, que você sempre está de costa para a realidade, e o que você vê são apenas ilusões, reflexos da realidade. E isso é o Platão que vai falar. Nietzsche, como crítico à metafísica, ele vai dizer que não, que o que vale mesmo é o que você sente, o que você vê, esse mundo tangível, esse mundo aqui que é o mundo que acontece as coisas, as leis das físicas, por exemplo. E isso já era criticado desde o mundo antigo, que fique bem claro isso. Platão ele é criticado pelo seu principal discípulo, por exemplo, que vai ser
o Aristóteles. Aristóteles, inclusive naquela imagem icônica que eu vou colocar aqui para vocês na nossa aula, que é a pintura do Rafael, que é falando sobre a escola de Atenas, que é a escola filosófica de Platão. Platão ao centro, apontando para cima, né, mostrando que o mundo real é o mundo das ideias, o mundo inteligível, e o Aristóteles ao lado dele anda com a mão esticada para frente, dizendo, não, o mundo é isso aqui, o mundo sensível, o mundo que eu sinto. É o mesmo pensamento que Nietzsche. Nietzsche vai ter essa mesma ideia. Ou seja, no fundo, toda a metafísica reporta a Platão, por isso que ele é um crítico muito grande. E Nietzsche, ele vai considerar que o dualismo platônico, isto é, a oposição entre o mundo verdadeiro, eterno e perfeito, e o mundo ilusório e sensível, mutável e cheio de contradições, é uma crença ilusória. Por isso que ele vai dizer que a metafísica é uma ficção. Tá? Então, para Nietzsche, é uma ilusão poderosa, uma vez que é criada por motivos existenciais e psicológicos. Por isso que ele diz que é perigoso. Como assim, professor, motivado por uma existência criada por motivos existenciais e psicológicos? Você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde vai. Então, para você, psicologicamente, é importante ter algo, crer em algo. Muitas vezes você vai dizer, eu fui criado por Deus, é uma força divina e eu vou para o céu. Então, são dois pontos que você não sabe, você não tem certeza, mas você quer acreditar que é real para você, enquanto ser, essa existência agora aqui, você ficar mais calmo, por exemplo, saber que você tem aí então um lugar da onde veio e um lugar para onde vai. Então são esses pontos aí, tá? Ele continua dizendo o seguinte, o Nietzsche, tá? Quanto mais o ser humano se ilude com esse mundo perfeito, mais ele desvaloriza o mundo aqui e agora, ele acaba criando um mundo ilusório. Tá? Esse mundo ilusório, que é a ilusão metafísica, nega a vida real. É mais ou menos o que você vive aí no Facebook muitas vezes. Aquela vida do Facebook não é a vida real que você está vivendo. É uma vida quase que ilusória, né? Você põe um sorriso bonitinho, mas nem sempre você está tão bem assim. Você coloca o local onde viajou, mas não era bem o local que você queria ir. Então você acaba criando um mundo real e para Nietzsche é perigoso esse mundo real a partir de uma ilusão você acaba criando. E ele vai chamar esse tipo de atitude de niilismo. Cai na prova de Enem, tá? Então, são esses dois aí que faltavam para nossa aula e encerrar aí o capítulo 10, tá bom? A gente se vê numa próxima aula, tá bom assim?